de que você engatinha. Quem foi que tentou te enganar? Teleguiando o comando, vontade e a sua direção, como se fosse opção. Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio. Bom, essa segunda temporada da Cidade Livre está toda baseada no livro Mobilidade Antirracista, organizado por Daniel Santini, Rafaela Albergaria e pelo nosso convidado de hoje, o Paik Duque Santarém. Oi, Paik, tudo bem? Olá, tudo bem, saudações. Militante do movimento Passe Livre, o Paik é mestre pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social da UNB e doutorando no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, também da UNB. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Paik, no texto escrito por militantes negros e negras do MPL, fala que o saque colonial e a escravidão foram as primeiras catracas, né? Você pode explicar o papel do racismo na consolidação do transporte público no país? Da forma como a gente entende, as formas como o tráfico de pessoas negras, né, o tráfico escravista, o tráfico colonial, se consolidaram pelo mundo e realizaram, né, de alguma forma, uma transformação muito negativa nas relações sociais globais. Nós entendemos que o tráfico de escravos, o tráfico de pessoas, ele consolidou um tipo de mobilidade, um tipo de circulação de pessoas orientado para a hierarquização, né, para a escravização e para o racismo, né, no mundo inteiro. Nesse sentido, porque a gente entende, porque a gente compreende quanto à conformação da sociedade brasileira, enquanto uma sociedade racista, uma sociedade colonial e uma sociedade onde a circulação e as instituições estão orientadas para a diferenciação entre pessoas, né, para desumanização e exploração completa da população negra, uma exploração ou escravista ou agora uma forma genocida de racismo, dá para entender que no tráfico, e no tráfico colonial e no tráfico escravista, nós temos essas dimensões de formação das instituições da sociedade brasileira, entendendo o transporte e a mobilidade como uma instituição. Nós temos essas dimensões apresentadas ali, essas dimensões consolidadas ali. Então, de alguma forma, o tráfico escravista é uma catraca, ou melhor, de alguma forma, a catraca ela tem muito da herança da forma e compreensão de uma sociedade escravista, da forma e compreensão de uma sociedade racista. O movimento Passe Livre, ele se estruturou e se consolidou enquanto movimento social a partir das experiências práticas, das experiências cotidianas, né, que nós tínhamos enquanto pessoas que vivem nessa sociedade, enfrentando as várias formas de segregação e de violência na nossa circulação, na circulação das pessoas pela cidade e das pessoas pelo país. Nos estudos e nas formas como nós estamos aprendendo e compreendendo melhor o que estava dentro da exploração do transporte, nós chegamos a essa leitura, essa compreensão de que a catraca ela tem um vínculo colonial, que a catraca ela tem um vínculo com a forma como a colonização foi feita no país. E indo além, estudando um pouco mais isso e tentando formular politicamente sobre como atacar as formas de segregação na sociedade, nós chegamos a essa instituição que é, infelizmente, fundante da sociedade brasileira, que é a escravidão e o tráfico escravista, o tráfico colonial. Então nós podemos perceber que no tráfico colonial, que foi uma experiência massiva, em larga escala e muito violenta, operada no globo terrestre, né, na nossa sociedade como um todo, né, nós percebemos que na dinâmica do tráfico escravista e na dinâmica da escravidão e na dinâmica das formas de expoliação do continente africano, se formou, né, uma diáspora negra por todo o mundo, e essa diáspora negra espalhada em todo o mundo, pelo mundo inteiro, né, de uma forma subalternizada, de uma forma colonizada, nós vemos nesse tráfico, nós vemos nessas formas de circulação de pessoas, de circulação de massa de pessoas, alguns elementos, tanto técnicos quanto políticos, que estão presentes na nossa sociedade. Então a afirmação de que o tráfico e de que o navio negreiro tem ali a primeira catraca,
é que a gente entende que hoje as catracas, elas têm ainda da dimensão racista de, ao contrário de fazer do transporte um mecanismo de circulação e encontro de pessoas, vai sim de fazer do transporte coletivo uma forma de colonização, de segregação e de controle da circulação das pessoas. Então a gente vê esse vínculo muito presente na nossa sociedade, entendendo que lutar contra o transporte coletivo racista que a gente tem hoje é uma continuidade da luta contra o tráfico negreiro, contra o tráfico escravista e contra a escravização de pessoas negras ou seu desenvolvimento na sociedade brasileira, que é a forma do genocídio da população negra brasileira. Parece um tipo de formulação um pouco destoante, né, do que a gente experimenta no dia a dia, mas se nós formos analisar ponto a ponto como o transporte coletivo está organizado na sociedade hoje, nós podemos ver que temos muitas heranças e muitas continuidades daquela compreensão de que a população negra era uma mercadoria, não era um povo humano, presentes hoje na forma como o transporte coletivo é organizado, né? A figura que a gente utiliza, né, é de que não é que as pessoas são transportadas pela cidade da mesma forma que o arroz é transportado ou que as outras mercadorias, né, as grandes commodities são transportadas, né? Nós entendemos que é o contrário, que a população negra foi a primeira commodity, né, fazendo essa figura, né, a primeira commodity largamente transportada internacionalmente, transportada enquanto mercadoria desumanizada. Então a gente vê esse vínculo muito presente na forma como a gente experimenta o transporte nos dias de hoje. Paik, agora eu acho que a gente podia falar um pouco dessas categorias, falar, né, separadamente aí sobre essas categorias de distinção racial no transporte que você pincelou aí agora nessa tua fala. O primeiro aspecto que você aponta no artigo são a questão dos territórios e das imobilidades, que eu entendo que é a segregação espacial propriamente dita, né? Como é que é esse sistema? O que eu coloco no artigo é que, e não é nenhum demérito a quem analisa a mobilidade e analisa o vínculo entre mobilidade e racismo só com base na segregação espacial, eu coloco que existem mecanismos próprios da mobilidade urbana, existem mecanismos próprios da circulação de pessoas na cidade e do transporte que podem ser analisados e que devem ser analisados, na verdade, com base nesses mecanismos de diferenciação racial. Ou seja, não é só porque as pessoas negras estão separadas, né, ou estão periferizadas, favelizadas, que a mobilidade é ruim para as pessoas negras, né? Se trata do contrário, a mobilidade foi construída para separar as pessoas e para controlar e para determinar territorialmente onde elas vão estar localizadas. Então, a mobilidade ela não é uma consequência da segregação, a mobilidade ela é uma promotora da segregação. E aí nós podemos analisar em diferentes aspectos como isso foi feito, né? O desenho urbano e o desenho de transportes foram feitos conjuntamente. E, para além disso, a mobilidade ela é constituída também, né, por diferentes aspectos próprios dela. Você tem os veículos, a forma como os veículos circulam, a determinação de como os veículos circulam. Você tem uma série de mecanismos que foram construídos na história do Brasil para impedir a circulação de pessoas negras no espaço urbano. Então você tem assim, aquele processo amplo de reformas urbanas que nós tivemos no Brasil do final do século XIX até o começo do século XX, ali até o período de industrialização brasileira, no começo do século XX, onde uma preocupação grande, uma preocupação explícita e pública das elites brasileiras, seja no movimento sanitarista, no movimento higienista, né, naquelas campanhas ali das elites brasileiras pós-abolição, era uma preocupação clara de evitar que as pessoas negras utilizassem o espaço urbano, que era um espaço urbano, inclusive, que era muito habitado no centro, em todas as suas dimensões, pela população negra, né? As cidades no século XIX, começo do século XX, eram cidades com uma circulação negra muito intensa, né? Fossem os capoeiras, fossem os estivadores, fossem os comerciantes urbanos, né? Você tem uma série de funções da cidade em que a população negra estava presente, os próprios cortiços, né? Então, analisar a mobilidade também a partir daí é um elemento que nos possibilita compreender como o racismo ele operou para forjar a mobilidade urbana, para forjar o que a gente entende hoje como mobilidade urbana. No artigo eu tento abordar isso em diferentes aspectos, né? Pensando, por um lado, esse aspecto do desenho urbano, por outro lado, como os mecanismos de constituição do transporte de massas no Brasil, eles tiveram elementos próprios de mercantilizar a pessoa que seria transportada, né?
e ao mercantilizar a pessoa que seria transportada, ao entender que o passageiro do transporte ele é uma mercadoria, ele não é uma pessoa, ao tratá-lo como mercadoria, você trata ele também em torno de tentar estabelecer lucro com a circulação dessas pessoas. E, para além disso, como é que pode dizer, nas diferentes formas de estereótipo e de caracterização da população negra como uma população que não deve circular, como uma população que não deve ter liberdade para ocupar o espaço. Então nós podemos estabelecer disso vínculo, inclusive, com o nosso próprio sistema carcerário, né, com o sistema penal brasileiro, que foi constituído em alguma dimensão para controlar a circulação de pessoas negras pela cidade, e na forma também como as imagens, né, os arquétipos, as formas de compreensão e autocompreensão da população negra também nos impedem e também são incentivos para que a gente não circule, né? Chegando a um ponto de que assim, a gente pode estabelecer um vínculo, inclusive, entre a forma como a população negra se compreende, né? A gente se sentir feio, a gente se sentir, nós não nos sentimos à vontade de estar em um espaço com muita exposição e com muita visibilidade, as formas como isso também tem impacto, tem vínculo direto com a mobilidade, né? A constituição econômica do sistema de transporte, inclusive, né? Ou seja, os grupos que são donos das empresas de ônibus, metrô, trem, das empresas que fazem circulação, ou que mesmo desenham as vias de circulação pela cidade, são grupos que, em grande parte, estão imbuídos desse ideário racista também, desse ideário de que a população negra não deve circular pela cidade. Então, entender o conflito que existe entre a vontade da população negra de circular, de estar na rua, de estar no espaço público, que sempre foi comum da população negra, compreender o conflito que existe entre essa vontade de circulação e uma demanda colonial, uma demanda racista de impedir a circulação das pessoas, de controlar como elas devem circular e de determinar onde elas devem estar, é uma chave para a gente poder entender como a mobilidade ela foi construída com todo o arsenal e com todo o aparato racista. Então a mobilidade no Brasil ela é racista, ela foi constituída de mecanismos de segregação e espoliação racial de uma forma direta, objetiva, não como uma consequência fruto de um racismo anterior. Ou seja, o transporte é uma instituição da nossa sociedade que foi forjada junto e acompanhando e se desenvolvendo com o ideário racista da sociedade brasileira. É isso um pouco que eu tento abordar no livro com os diferentes aspectos. Então não se trata, fechando esse raciocínio, não se trata de atacar o racismo para possibilitar o transporte. Se trata de atacar o transporte racista para possibilitar o enfrentamento ao racismo estrutural da nossa sociedade. Né? A instituição transporte é uma instituição racista. Que aí no teu artigo você chama a atenção para a importância de considerar a mobilidade racista em todas as suas dimensões, né? Alertando para o fato de que normalmente essas análises elas acabam muito concentradas, talvez no aspecto mais observável, que é a questão da segregação espacial. Mas qual que é a importância aí de analisar isso em todas essas dimensões? Eu apresento no texto, né, em 3 períodos, podem ser feitos de várias outras formas também, mas pensando em 3 períodos ou em 3 momentos de desenho urbano, onde a coisa se consolida, né? Primeiro nós temos isso que eu apresentei, que eu citei agora há pouco, né? No século XIX, nós tínhamos no Brasil uma grande circulação de pessoas negras pela cidade, né? A cidade no século XIX no Brasil não era uma cidade industrial, eram cidades administrativas e muito vinculadas ao sistema escravista, ao sistema da produção agrária, né? O sistema de distribuição de terras dali. O processo da segunda metade do século XIX é um processo em que as elites nacionais vão se debruçar sobre o desenho urbano. Então, vão atacar os centros urbanos, né? Vão atacar a circulação na rua feita pelas pessoas e fazendo algumas coisas, retirando a população negra dos centros da cidade, certo? Atacando os cortiços, atacando os espaços do centro, reformando, né? E aí já aparece essa palavra, né? De revitalizando o centro das cidades, fazendo neles reformas, seja fruto da arquitetura modernista francesa, seja fruto de outras formas de arquitetura que estavam chegando ao Brasil, que estavam se apresentando ao Brasil, por meio das reformas sanitárias, que eram reformas que né, tem esse nome infeliz, que é o de alguma forma, tornar a cidade mais limpa. E aí ele não está se falando de limpar a cidade necessariamente das doenças
que habitavam o período. Se trata de dizer que a doença da cidade no período era a população negra, que essa população tinha que ser retirada da cidade, né? E aí nós temos ao redor da cidade nesse período também, nós temos muito do que eram os quilombos, do que eram as organizações negras livres, que estavam ao redor da cidade ou estavam nesses espaços entre a Casa Grande Senzala, ali, né, entre o sistema de produção escravista e o ambiente urbano. Então ali ao redor também existiam muitas populações negras, né, organizadas em torno de quilombos, que ora saqueavam, ora negociavam com a cidade escravista, com a cidade colonial, que também foram atacadas e espalhadas, né, retiradas do centro. Então a formação de periferias e de favelas, né, isso vai acontecer mais determinantemente durante o século XX, ela foi desenhada naquele período, de forma que a população negra é atacada territorialmente, né, e segregada espacialmente para estar fora do ambiente urbano, fora do centro do ambiente urbano, né? Então esse desenho urbano ele vai constituindo uma dimensão ele constitui uma dimensão de centro-periferia, em que uma periferia negra espalhada da cidade e espraiada na cidade, desculpa, e ela também é colocada naquilo que a gente chama de territórios negros e de territórios brancos. A cidade é categorizada desta forma, em que os territórios brancos são os territórios melhor investidos de infraestrutura, melhor investidos de arsenal de circulação urbana e melhor investidos de bens urbanos como um todo. E os territórios negros são territórios espalhados da cidade que deveriam ser utilizados, né, nessa leitura racista, especificamente para servir como força de trabalho ultra precarizada e servir como espaços de controle territorial. Para que isso se consolide, para que isso se desenhe, essa dimensão de centro-periferia ela precisa de um tipo de dinâmica de circulação das pessoas e de transporte que impacta em tudo isso, né? No final do século XIX, né, nós temos, voltando ainda a esse período, nós temos uma revolta que é muito determinante, muito determinante para compreender como essas manifestações estavam presentes, que é a revolta do Vintém. A revolta do Vintém, né, na época o transporte ainda era de bondes no Rio de Janeiro, a revolta do Vintém, ela, se você analisa os documentos dessa revolta, analisa como as coisas aconteceram, na revolta quando é instituído o imposto de um vintém sobre o transporte, se você para analisar o que estava presente ali, você tem na revolta presente muito, muito da população negra que habitava a cidade, que queria circular e que sabia que com aquele valor não iria poder circular pela cidade. E muito da população também que estava brigando por permanecer no espaço urbano e por dominar o espaço urbano, né, de ter uma propriedade sobre esse espaço urbano, que estavam sendo atacadas pelos mecanismos de segregação espacial que estavam sendo consolidados na cidade, assim. Então, alguns mecanismos se desenvolvem aí, né? Nós temos um processo que é o de centrifugação urbana, em que a população negra é jogada para as periferias, busca habitar o espaço do transporte e é retirada desse espaço, né? Só que ao mesmo tempo que ela é retirada do espaço, jogada para as periferias, essas periferias podem se tornar espaços de especulação. Então a população negra ela habita espaços periféricos da cidade e esses espaços periféricos constantemente, né, ganham valor, né, porque a população negra habita, constrói e disputa também esses espaços. A população negra é expulsa progressivamente durante o século XX, vai sendo expulsa de seus espaços de periferia, que vão se transformando em novos territórios brancos. Então nós temos um processo de crescimento urbano onde a presença da população negra é determinante para o desenho urbano, para o desenho da cidade, certo? O que era aquilo que chamamos, né, de cidades negras, né, as cidades eram majoritariamente negras no século XIX, vai dando lugar no século XX a um tipo de dinâmica e de lógica urbana em que, por meio do controle de territórios brancos ao centro e valorização e expulsão da população negra de territórios suburbanos, né, que vão ganhando valor à medida que a população negra vai se desenvolvendo ali, nós temos uma dinâmica do crescimento urbano vinculada ao desenho racista da cidade. Então essa dinâmica de segregação urbana, ela vai constituindo mais muros para a circulação das pessoas e para o transporte, para a mobilidade das pessoas negras, enquanto ela constitui espaços de acúmulo e de crescimento urbano para o sistema capitalista e colonial brasileiro.
E, Paik, uma outra categoria que você trata no seu artigo diz respeito muito à experiência do racismo sofrido no transporte, né? Seja ônibus, Uber, etc. Você pode explicar um pouco mais para a gente sobre essa categoria, fenótipo e aparência espacial? Acho que a questão do... Assim, primeiro explicar a questão do racismo fenotípico no Brasil, né? Nós temos uma formulação ampla e consolidada de que no Brasil a primeira experiência, a experiência que estrutura a forma da diferenciação racial é a experiência é a dimensão fenotípica, da aparência, né? Fenótipo sendo a aparência, né? Entendido como a forma como você vê a pessoa e como a pessoa se vê e se compreende a partir de atributos e de marcadores raciais na sua pele, no tamanho do nariz, no tamanho do beiço, na forma corporal, etc. Né? Esse fenótipo ele possui uma série de mecanismos de, a partir da leitura dos traços corporais, prejudicar a população da comunidade, prejudicar a mobilidade da população negra, né? Tanto no ponto de vista de ataque à nossa autoestima, né, como eu já citei, ou seja, um ataque fenotípico à nossa autoestima, essa situação de nós nos olharmos no espelho e não nos sentimos dignos ou dignas de ocupar o espaço público, né, naquilo que a Neuza Santos Souza chama muita atenção no livro dela Tornar-se Negro, em que a população negra é levada à depressão, ao boicote de si, ao auto-ódio, e aí vamos pensar isso vinculado à mobilidade, ou seja, se eu vou ocupar o espaço urbano, né, nós temos muitos relatos de pessoas negras, né, na história, de pessoas negras que não se sentiam à vontade de estar no espaço urbano, de estar no espaço público, de estar no espaço de expressão, de estar no espaço de visibilidade, simplesmente por não se sentirem à vontade, não se sentirem dignos daquele espaço, né? E esse tipo de assédio também, para além do auto-ódio, vai no ódio externo, né? Ou seja, vai no ataque que a pessoa negra sofre quando ela está habitando ou quando ela está circulando por um espaço em que a sociedade racista determinou que ela não deveria estar. Essas dimensões elas vão estar vinculadas também à Constituição, aos marcadores de gênero raciais, né? Então as mulheres negras vão ser alvo de sensualização, vão ser alvo de violência sexual constante, de uma ideia sempre de uma sensualidade suposta e sempre apresentada pelas mulheres negras, algo que não necessariamente tem vínculo, correspondência com a realidade, e um corpo marcado, então, também por este lugar, da sensualidade que impossibilita, né, para o sistema racista, a ocupação de outras formas no espaço, né? Para o homem negro também, o suposto espaço da virilidade, de que aguenta o tranco, a sensação da burrice do homem negro e da mulher negra também, né? Essa situação da burrice vão também marcar e determinar que o corpo masculino negro também seja sujeito a muitas violências no espaço, seja sujeito a muitas violências, né? Tanto do tipo de linchamento, como do tipo de ataque policial, como do tipo de outras formas de segurança e de separação dos corpos na cidade, né? Então, a violência fenotípica, ela determina a forma como as pessoas circulam pela cidade, né? Dentro do transporte coletivo, vou falar isso na sequência, mas antes ainda de entrar no transporte coletivo, percebendo a mobilidade como essa coisa ampla de circulação na cidade, das pessoas, prejudicando a nossa presença nos diferentes espaços urbanos. Então, é um jovem negro que, independentemente de onde ele mora, se ele estiver no centro da cidade em determinado horário, ele vai sofrer abordagem policial, ele vai sofrer denúncias, ele vai sofrer com olhares que o afastam, que o expulsam do centro. Já dentro da experiência do transporte, dentro dos veículos de transporte, né, essa violência fenotípica, ela está presente na forma como a diferenciação do transporte acontece. O transporte coletivo por ônibus, aí sim o transporte coletivo por ônibus, ele é uma consequência do transporte coletivo de mercadorias. E ao ser uma consequência do transporte coletivo de mercadorias, ele é marcado pela
ele é marcado ele é marcado pela forma como se transportam as mercadorias. Ele é constituído tecnologicamente pelos aparatos técnicos de circulação de mercadoria. Então ele é constituído de uma forma que você tenha que transportar de um ponto a outro, já determinado pelo transportador e não por quem se movimenta, não pelas pessoas que circulam. Ele é determinado pelo transportador de onde ele sai e para onde ele tem que ir. E quanto menos investimento você tiver nos veículos de transporte e maior número de mercadorias, ou seja, pessoas negras, estejam dentro desse transporte, mais produtivo é esse sistema, mais produtiva é essa circulação, né? Mais lucrativa ela é, mais produtiva ela foi. Essa compreensão do transporte vinculada ao transporte de mercadorias é uma chave que eu acredito que é muito determinante. Essa chave faz com que a experiência do transporte seja ela, sim, uma experiência de tortura, seja ela também uma experiência de disciplinamento, seja uma experiência de controle, né? Uma figura que a gente utiliza muito também é de que no dia a dia, se você sai 5 da manhã de casa para chegar ao trabalho 8 da manhã, como é muito comum para a maioria da população negra, você passa por um nível de estresse, por um nível de violência, por um nível de sufoco, por um nível de dor e por um nível de tortura dentro do transporte, que sair do ônibus, seja para o seu espaço de trabalho subempregado, seja para onde quer que a população negra esteja indo, né? Seja para uma escola racista, seja para onde quer que ela esteja buscando se movimentar, a experiência, ao sair do transporte, você sai de tal forma marcado, sai de tal forma violentado, que é um alívio você descer do ônibus para poder ir para um espaço de exploração, né? Então, nesse sentido, aquele vínculo com o tráfico negreiro, com o tráfico escravista, também é muito presente, né? O nível de dor, o nível de sofrimento, o nível de determinação, de assujeitamento corporal que os nossos ancestrais passaram no tráfico escravista, faziam sim com que conseguir chegar vivo, né, passar do Atlântico, né, chegar vivo do transporte atlântico, fosse uma possibilidade de se reconstruir no território colonial escravista brasileiro. Acredito que o transporte coletivo segue esta mesma dinâmica. Certo. E outra categoria que você traz no artigo que você trata é a abordagem econômica da mobilidade racial. E aí envolve a questão de custo, tarifa. Queria que você comentasse um pouco sobre essa categoria, e aí eu acho que caberia também perguntar quais são as consequências da predominância de brancos na gestão e planejamento da mobilidade. O transporte é uma atividade que ele tem que dar lucro, né? Não é que tem que dar lucro, ele está vinculado a uma sociedade do lucro, ele está vinculado a uma dimensão econômica da sociedade como um todo. O transporte coletivo de massas ele é uma instituição da sociedade brasileira, né? Se a cidade não tiver transporte por um dia, a cidade não tem cidade por um dia, né? Quando nós temos greves gerais do transporte, nós podemos ver isso, a cidade para de funcionar. Então, nós não estamos falando do transporte como uma instituição racista qualquer, estamos falando do transporte como uma instituição vital para a sociedade. E ele foi constituído de tal forma, né, em torno dessa circulação de mercadorias, né, como citei anteriormente, para dar lucro para determinados setores da sociedade, ao mesmo tempo que estabelece o controle da população negra. Então, pensando economicamente, pensando em todas as categorias econômicas que compõem essa grande empresa que é o transporte coletivo, né, essa grande forma de circulação das pessoas, nós podemos ver quais são os atores, né? Vamos utilizar esse arsenal econômico, esse arsenal de leitura econômica da economia política para ler quais são os atores que estão presentes. A composição racial do empresariado brasileiro é majoritariamente branca, né? Historicamente, tá? Assim, não é só agora, né? Desde antes do transporte coletivo ser o transporte motorizado, os bondes, as SEGES, aquele transporte anterior ainda, né? Que era 2 negros ou 4 negros carregando uma pessoa branca em um bonde, né? Carregando na mão. Os donos dessas empresas de transporte eram majoritariamente brancos, né? E a composição do empresariado brasileiro de transporte se manteve assim durante todo o século XX e agora já 20 anos do século XXI. Então, os proprietários das empresas de transporte são brancos, os gestores das empresas de transporte, os gestores do transporte
sejam estatais, sejam privados, são de maioria branco e são herdeiros, seja do sistema colonial anterior ou setores que enriqueceram com a industrialização brasileira, né? Pessoas que chegaram aqui muito pobres nessa migração massiva e com interesse embranquecedor que houve da migração de operários, trabalhadoras europeias para o Brasil no começo do século XX. Os gestores do transporte e os proprietários do transporte são brancos. Então, os gestores públicos do Estado, ou seja, os políticos, prefeitos, governadores, vereadores, deputados e etc., né, a política brasileira que legisla e decide sobre o transporte também é majoritariamente branca. E o racismo científico também se apresenta aí nesse aspecto, dado que tanto os técnicos, né, de transporte, ou seja, os formuladores de política de transporte, não propriamente eleitos, né, os técnicos de transporte, os engenheiros de tráfego, os engenheiros de trânsito, os urbanistas, tanto são fenotipicamente brancos, né, e historicamente brancos, como também suas técnicas e as técnicas de operação da mobilidade foram constituídos também sob os ideários racistas, sob os ideários do chamado, né, racismo científico. Então, do ponto de vista econômico, os operadores do transporte são brancos. Qual é a população negra no transporte? São os trabalhadores do transporte, ou seja, os motoristas, cobradores, setor de limpeza e administração das empresas, né? São os trabalhadores que produzem os veículos, né? Ou seja, grande parte dos trabalhadores que vão estar nas montadoras, etc., né? E os passageiros e passageiras do transporte coletivo, né? Essa é a parte negra do transporte. Se você observar, é justamente a parte que tem menos poder e menos influência sobre a gestão e sobre a determinação do transporte, né? Então nós estamos falando de uma questão aí também de interesses, certo? Se os interesses que gerem, os interesses que guiam, que governam a Constituição do Estado, que do Estado brasileiro, que tem 3 ideologias principais no que diz respeito à questão racial. Uma que é a do genocídio, né? Que é a de exterminar a população negra. Outra, que é a do embranquecimento, e assim substituir a população negra pela população branca, e outra que seria essa da democracia racial, a ideia de que o Brasil não teria conflitos raciais, rumo a uma sociedade majoritariamente branca, onde o conhecimento é branco, né? Se as 3 ideologias raciais que circularam no Brasil no século XIX, XX, agora XXI, se as principais ideologias raciais do Brasil são ideologias brancas, são ideologias embranquecedoras e racistas, as tecnologias e as formas de gerir o transporte vão estar imbuídas dessas tecnologias, e estiveram, né? Historicamente, datadamente, nós podemos ver isso em diferentes momentos. E se a população negra, que lutou por estar presente no seu espaço, lutou por estar presente e por estar circulando pela cidade, tem pouco poder sobre a gestão do transporte, isso significa que ela vai ter pouca influência técnica também, pouca influência política sobre a forma como o transporte vai acontecer. A população negra e a população negra pode ter esse tipo de influência por meio das suas revoltas, por meio das suas mobilizações, quando lutou contra um transporte que aumentasse de um vintém a 20 centavos, teve possibilidade de interferir e de discutir a forma como o transporte é organizado. A técnica do transporte, eu vou citar 3 elementos que são determinantes, assim, que são fáceis de observar, para que a gente possa ver como o transporte, de fato, ele não trata os usuários como gente, trata como arroz, trata como soja, trata como mercadoria, a ser transportada muita gente em um único veículo. A forma de cálculo da tarifa hoje ela é baseada no IPK, é o índice de passageiro por quilômetro. Eles pegam o número médio de passageiros que entram no ônibus, entre o ônibus começar a linha e terminar a linha dele, dividem pela quilometragem do ônibus, assim fazem um cálculo do transporte. Esse é o cálculo geral do transporte no Brasil desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. Essa forma de cálculo do transporte, ela faz o seguinte, ela faz com que seja lucrativo um ônibus com 120 pessoas e não seja deficitário 3 ônibus com 40 pessoas. Tá? Essa forma de cálculo do transporte faz com que o transporte seja um entulhamento de pessoas pela cidade, correto? Esse entulhamento de pessoas, para que o transporte seja cada vez mais lucrativo, inclusive, né, para que caibam mais pessoas, você diminui os bancos do transporte, as empresas elas vão buscar mecanismos de fazer que o transporte dê mais lucro, então não vão fazer o reparo, ou a manutenção,
ou mesmo a troca, a renovação de frota dos veículos, né, seja de ônibus ou de metrô, né? Então as empresas do Estado também são racistas. Eu acho que tomara que esteja explícito aqui no que eu estou querendo dizer, né? É uma lógica de mobilidade que perpassa o público e o privado. As empresas, para ter mais lucro, para ter mais produtividade, de acordo com a lógica técnica que foi desenvolvida por essas empresas, elas vão desenvolver o transporte para que ele circule o máximo de pessoas com o mínimo de conforto para elas e com o máximo de lucro para empresas. Para além disso, nós temos também um outro índice, que é um índice abjeto, absurdo, que é o índice de lotação, né? O valor máximo de lotação por veículo. Nós passamos, a nossa geração, pelo menos, passamos por essa obrigação, que é a obrigação que eu acho justa e correta, nos veículos de transporte individual, de serem 5 pessoas por veículo no máximo. Todo mundo com cinto de segurança. Se você tiver num carro com 4 pessoas, com 6 pessoas, e se tiver um carro que não esteja todo mundo com cinto, o carro é multado corretamente, né? Você tem que garantir a segurança. Mas no ônibus não. No ônibus o índice de lotação de pessoas é de média de 6 a 10 pessoas por metro quadrado. Isso está nos documentos oficiais. Você pode procurar aí nas licitações de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Salvador, Porto Alegre. Você pode procurar nas normativas técnicas, né, que são recomendações técnicas. Por quê? Porque o cálculo do valor da lotação máxima de pessoas no transporte coletivo, ele é estruturado com base no cálculo do valor de mercadorias, no transporte de carros, no transporte comercial, né? Esse tipo de índice ele prejudica violentamente a população negra no transporte, né? Ele faz com que as pessoas que estão dentro do ônibus estejam superlotadas, né? Muita gente tem casos de desmaio ou de falta de ar, de claustrofobia, pela experiência traumática do transporte coletivo, né? E um último índice, né? Uma última dimensão disso é a forma como a tecnologia da construção dos veículos de transporte, tá? Se você pega especialmente o transporte por ônibus, você vai ter, depois você tem uma dissociação disso, mas o ônibus hoje no Brasil, ele é feito com motor dianteiro e com pouca suspensão, né? Você não tem amortecimento, com poucos amortecedores. Basicamente isso, a gente pode colocar mais elementos, mas é um transporte que ele é alto. Para você subir nele, você tem que fazer aquele exercício de escada, né? O pessoal agora está fazendo muito exercício, aquele exercício de academia, de ficar subindo escada. A população negra faz ele cotidianamente dentro do transporte coletivo. Faz ele cotidianamente dentro do transporte coletivo porque é um transporte muito alto para você subir. O motor dianteiro, ele é um motor que prejudica, ele trepida, ele faz com que o ônibus todo trema, certo? O motor dianteiro de transporte. Ou seja, o motor que está na parte da frente. E quando o motor é dianteiro também, o motorista e o cobrador são submetidos a um barulho enorme, constante, que também prejudica a sua saúde, certo? E é um tipo de transporte que é mais difícil de você manusear do que o transporte de motor traseiro, que pelo menos desde a década de 70 já está desenvolvido como tecnologia no mundo. E essa tecnologia dos veículos de transporte, eu estou falando especialmente do ônibus. Se a gente fosse aprofundar no metrô também, nós podemos ver que o transporte de passageiros, o transporte de metrô, o transporte de trem de cargas é muito semelhante, assim, né? E o transporte de trem também, a insegurança, a violência presente dentro dele também é enorme. Mas focando no ônibus aqui por uma questão de tempo. Então a tecnologia de construção do ônibus, né, a tecnologia de construção de construção do automóvel, do veículo de transporte por ônibus, ela é uma tecnologia que é igual, semelhante à do chassi de caminhão. O chassi de caminhão de transporte de carga de mercadorias segue mais ou menos a mesma lógica, a mesma forma de construção e de produção do transporte coletivo de passageiros. Era assim, né? Historicamente foi assim, eram as mesmas empresas construindo os mesmos chassis. Então você pegava um caminhão e você decidia se você colocava nele, ou se você colocava nele a lataria de um ônibus, ou se você colocava nele a lataria de um transporte de carga, né? Com o tempo, né, com o desenvolvimento das empresas de transporte, você tem uma separação de fábricas, né? De fábrica que é para construir o ônibus e de fábrica que é para construir o caminhão de transporte de soja. Mas a tecnologia se mantém a mesma. E essa tecnologia se mantém a mesma
repetindo, por conta dessa dimensão racista do transporte, por conta dessa dimensão de compreender as pessoas enquanto mercadorias. Eu estou falando aqui, é lógico que no transporte coletivo você tem pessoas negras e pessoas brancas que circulam nele, né? O transporte coletivo é de maioria negra, mas você tem uma presença branca ampla nele. Então o que estou querendo apresentar aqui é que a tecnologia racista do transporte coletivo prejudica de forma determinante a população negra e se expande, se amplia também a prejudicar a população branca, né? Naquilo que agora está famoso como esse termo do Attila Mbembe, né? Que é o devir negro do mundo, né? Ou seja, que a condição de violência da população negra se generaliza a toda a população. O transporte pode ser entendido como essa tecnologia de violência racial que exerceu durante o século XX inteiro um devir negro sobre a população branca que também teve que utilizar o transporte. Porém, há diferenciações. Uma pessoa negra, quando entra no transporte, já passou pelo conjunto de outras violências da mobilidade, né? Pela violência territorial, pela violência fenotípica e pela violência policial que a população branca não passou. Então você tem, claro, a população negra como a parte mais violentada nessa história. Do ponto de vista do pagamento, né, do transporte, de poder circular, a população negra, historicamente, né, e todos os dados vão nesse sentido, é a população que tem menor renda e renda mais variável, renda mais volátil. Então a população negra, se tem que pagar o ônibus, ela é mais prejudicada do que a população branca, de um ponto de vista estatístico. E a população negra também foi a que menos teve vínculo e menos foi assistida pelos direitos, né, do Vale Transporte, né, por estar menos também na escola, do passe estudantil, né, de coisas, e também pela subempregabilidade, né, e pela terceirização da população negra no mercado de trabalho, também com pouco acesso à CLT, claro, do Vale Transporte, e pouco acesso à renda, um acesso menor à renda. Então, para além da experiência traumática de estar no transporte, a dificuldade de acesso ao mesmo, de poder circular pela cidade, de poder ir para diferentes caminhos, de poder visitar a família, visitar os amigos, ir num baile, ir num evento, né, andar pela cidade. Além disso, a tecnologia de construção das vias de por onde os ônibus circulam, né? Se a população negra é jogada para a favela, o ônibus não vai entrar na favela, o ônibus não vai subir o morro, né? Ou quando sobe, sobe um pouco. Ou então, o ônibus não entra em determinados bairros, porque são bairros onde o planejamento público, o planejamento do transporte compreende aquilo ali como bairros violentos, onde o transporte não passa a partir de determinado horário. E o transporte também não circula à noite, porque se é para ele ser lucrativo, não tem por que você ter transporte de meia-noite às 5 da manhã, porque só vai ser o transporte de 1 às 5 da manhã, ele serve a quem quer circular, mas ele não serve a quem quer lucrar com ele, porque vão ser menos pessoas circulando nesse período. Então o transporte orientado ao lucro e orientado ao controle de pessoas enquanto a mercadoria faz com que ele seja uma forma violenta de segregação. E aí a gente vai para o transporte individual. Né? O transporte individual, fruto dessa ideologia do automóvel que tomou o mundo, e o Brasil especialmente, a partir dos anos 60 e 70, o transporte individual é uma maneira de diferenciação racial, de forma que a maioria das pessoas que possuem veículos individuais são brancas, a maioria das pessoas que possuem carros e com mais bem equipados tecnologicamente foram os carros, são as pessoas brancas, e a população negra, quando possui carros, né, e possui largamente, né, o possui sim endividando de forma brutal, o possui tendo que circular maiores distâncias e o possui também sendo alvo de violências constantes por estar em casa. Então nós temos muitos exemplos de pessoas que entram, muitos casos, né, de pessoas que vão entrar no seu carro, às vezes um carro de luxo, uma pessoa negra vai entrar no carro de luxo e é abordada pela polícia, tem que provar que está de carro, né? Todos nós negros que andávamos de bicicleta sabíamos que tínhamos que ter a nota fiscal da bicicleta para poder rodar com ela, assim, né? Que se a gente fosse parado, a gente tinha que provar que a bike era nossa, né? Andar com nota fiscal de bike na carteira, né? E a utilização da moto por parte da população negra também muito estigmatizada, muito vinculada ao crime, muito vinculada à criminalidade, mas também ao subemprego, né? Nós estamos tendo agora essa emergência de algo que já é de pelo menos uns 40 anos, agora uma emergência grande, né, do que são os entregadores, os deliveries, né,
a população negra que majoritária, né, nas entregas de ônibus, nas entregas de aplicativos e de deliveries como um todo, né, que são super exploradas também na sua utilização de motos e tal, né, são super exploradas ao ter que circular pela cidade com a utilização de motos, que é justamente o veículo que é mais inseguro e que proporciona o maior número de acidentes, né. O número de ciclistas e pedestres negros mortos por atropelamento nas cidades é muito grande, é uma expressão enorme dessa diferenciação da mobilidade urbana. Então a bicicleta agora tem sido promovida como mobilidade ativa, e aí nós temos que nos atentar e ter uma sensibilidade a entender a mobilidade ativa por bicicletas e a mobilidade por motos como elementos que hoje vulnerabilizam a população negra por andar em distâncias maiores e também por serem corpos negros numa sociedade genocida. São corpos que são alvo também, né, de fechamentos, de atropelamentos, etc. Né? Um último pontozinho dessa dimensão econômica é o transporte alternativo, né, o chamado transporte pirata. Né? O transporte pirata ele é um transporte onde nós não temos muitos dados, até por ser uma dimensão legal, nós temos muitos dados públicos sobre a propriedade desses transportes. Mas, de um ponto de vista assim, né, do que nós temos de dados presentes, dá para entender que esse transporte é o que entra na favela, esse é o transporte que é perseguido, né, ele é atacado constantemente, e que também é um transporte mais inseguro para a população negra, é um transporte mais inseguro como um todo, né? É um transporte que, justamente por ser alternativo, para essa dimensão pirata dele, são transportes que são superlotados, são transportes que não têm nenhuma cobrança de renovação de frota, etc., de horário e tudo mais. E também, em muitos casos, são transportes que são controlados por milícias e outras estruturas de controle, de novas formas de controle, de novas formas de violência urbana, que tem um impacto ou dimensão racial muito grande. Então, o transporte alternativo, ao mesmo tempo que ele entra na favela, ele também entra com novas formas de controle, novas formas de violência. Então, assim, eu poderia, na verdade, seguir até por horas aqui, assim, falando disso, mas se trata de, se nós analisarmos do ponto de vista da economia política, o conjunto dos indicadores do transporte, nós temos violência racial em cada um deles. Paik, e a quarta e última categoria que você aborda no livro, e eu acredito que algumas dimensões dela você já falou agora nessa resposta, é o encarceramento modal, né? E enquanto eu lia no livro, me lembrou de um trecho do texto do MPL também, que está na abertura do Mobilidade Antirracista, que fala sobre o toque de recolher, né? Que é isso que você falou, do ônibus não circular durante a noite. Então, para a população periférica, o que funciona na prática é uma obrigação de você ir para casa mais cedo, né? O transporte, né, a mobilidade, a gente está entendendo de uma forma ampla. Se a gente formos ler a forma como foi constituído o sistema penal brasileiro, né, nós podemos pegar experiências do Rio de Janeiro e de Salvador, ele foi construído para atacar a circulação negra na cidade, ou seja, a lei de vadiagem. Tá? Nós estamos falando de lei de vadiagem, qual que é a lei de vadiagem? É o negro que está circulando pelo espaço urbano, né, sem nenhuma função, certo? O sistema penal brasileiro, ele foi construído para impedir a circulação negra das pessoas na cidade. Tá? Tem uma ampla literatura sobre isso, a qual talvez eu não precise me deter aqui, mas nós temos uma ampla literatura sobre isso, de como no século XIX e começo do século XX, a montagem do sistema de encarceramento foi articulada para impedir as pessoas de circular na cidade. Né? Vou citar aqui um trecho do livro Cidades Negras, onde você tem você tem uma descrição desse processo. Né? A partir de 1809, houve uma profunda alteração na estrutura de controle social urbano, especialmente no Rio de Janeiro. É criada a Intendência Geral de Polícia do Rio de Janeiro, com atribuições que vão muito além do que o nome sugere. A instituição foi criada nos moldes da existente em Lisboa, de 1770, mas na realidade que era outra, né? A circulação de escravos, de pessoas escravizadas, negros escravizados, e principalmente de africanos e pardos libertos, tornava as cidades muito distintas das europeias. Para uma cidade que pretendia ser corte do Brasil,
a grande circulação de desordeiros em potencial tinha que ser controlada de perto pelo governo. O principal artifício utilizado no controle dos negros escravizados urbanos foi o toque de recolher. O toque de recolher ele foi criado para impedir a circulação das pessoas negras pela cidade, para remoldar a forma como a cidade foi estabelecida. As prisões foram construídas para, inclusive, retirar negros desordeiros ou vadios do centro da cidade, né? Negros e negras. Acho que assim, existe uma literatura do século XIX que invisibiliza o papel das mulheres negras na circulação das cidades, mas é uma literatura ainda muito pouco... é uma literatura infundada ainda, né? Porque nós temos a circulação de mulheres negras nos diferentes espaços urbanos, desde as capoeiras até nas vendas urbanas, até nos bares, etc. Nós temos uma circulação e trabalhando em diferentes setores também, né? Essa forma, então, como foi construído o sistema penal, né, e é construído até hoje, ele tem uma dimensão que é muito explícita, que é a dimensão do genocídio da população negra, e tem outra dimensão que é implícita, que a gente está abordando aqui no livro, né, e tem outros textos que abordam ele também, que é o de controlar a circulação das pessoas e de submeter todo mundo a uma experiência de mobilidade extremamente reduzida. Se a gente pensa o que é o fato de que o conjunto da população negra, praticamente todas as famílias negras, tem algum tipo de vínculo ou tem algum tipo de conhecimento sobre essa possibilidade de você ter que passar alguns anos da sua vida sem poder circular para lugar nenhum, com a sua mobilidade completamente determinada, dá um impacto do que é a circulação negra na cidade. Ou seja, eu talvez não vá ao centro, porque se eu for ao centro hoje, eu posso ficar 3 anos sem ir a lugar nenhum. Tá? O encarceramento, então, como tanto da forma objetiva de controle da população negra, o Brasil é um país com as maiores populações carcerárias do mundo, se não a maior, tanto do ponto de vista objetivo como do ponto de vista subjetivo, o sistema de carceramento ele tem um impacto direto sobre a mobilidade. Ele tem um impacto direto sobre a forma como a população negra vai circular pela cidade. E esse toque de recolher se estende ao transporte, né? Então é claro que não, é justificável, né, do ponto de vista do senso racista público, você não ter ônibus a rodo, não ter ônibus ou não ter metrô pra caramba circulando entre as 11 da noite e as 5 da manhã, entre a meia-noite e as 5 da manhã, porque tá circulando essa hora é coisa de vagabundo, coisa de vadio. Só vai estar na rua essa hora quem está fazendo vadiação, poucas pessoas vão estar trabalhando. Então essa dimensão do encarceramento modal, ela impacta no horário do funcionamento do nosso transporte, no horário do funcionamento da nossa sociedade e na precarização da nossa forma de circulação. Paik, para a gente terminar, a partir aí de tudo isso que você falou, qual que é a importância da gente considerar o combate pela livre circulação negra para a luta contra o racismo como um todo? Olha, a população negra ela sempre lutou por circular, por se mover e por determinar seu caminho, né? A luta contra o tráfico escravista, a luta pela ocupação dos espaços públicos, a luta por ter o seu próprio território, né? A construção dos espaços quilombolas e dos espaços de periferia, da luta pela valorização deles, a luta por circular e por se mover na cidade, por construir seus próprios meios e veículos de transporte, ou seja, a luta, o que eu cito no texto, né, como a necessidade de luta, como a necessidade de circulação da população negra, não é uma bandeira que nós tenhamos que criar, é uma bandeira que nós temos que fortalecer. É uma luta constante, um conflito constante na sociedade brasileira. A população negra sempre lutou e, em alguma medida, derrotando o projeto racista, que é o projeto racista do movimento higienista, né, Cara, eu tô esquecendo o nome, meu Deus. Peraí. Por favor, corte essa parte. Sim, a população negra, de alguma forma, derrotou os projetos de extermínio, né, da sua população. Seja o projeto escravista, que era de controle total, depois o projeto eugenista, que era o projeto que acreditava que a população negra tinha que ser exterminada no Brasil, ser aniquilada no Brasil, chegar a 8% da população em 100 anos, né, esse é um projeto de 1920 a 1930, a população negra venceu esse projeto. A população negra criou vida e criou formas de sociabilidade, formas de existência contra toda uma estrutura social que estava forjada para lhe controlar e depois de lhe
nos controlar, desculpa, e depois nos extinguir. Então, nós estamos falando de uma luta ancestral por existência, uma luta ancestral que superou um projeto de extermínio, né? Mas uma luta que segue. Então, a população negra lutar pela sua livre circulação diz respeito a ela conquistar uma série de coisas que possibilitam a sua circulação. E conquistar, mais do que coisas que possibilitam a sua circulação, conquistar, né, seguir conquistando a chance de realizar os seus desejos, a chance de realizar os seus anseios, os seus projetos. Acho que o cerne da luta contra a mobilidade racista, por uma mobilidade antirracista, por uma mobilidade negra, é desmontar, destruir as ferramentas coloniais que fazem com que hoje nós, que tentam fazer com que nós não possamos exercer nossos direitos, não possamos viver nossos direitos e produzir nossos desejos. A luta contra a mobilidade racista, a luta contra a circulação, contra a determinação e contra a segregação e o controle do nosso transporte, controle colonial do nosso transporte, é uma luta que deve ser reforçada, né, fundamentalmente pelo movimento negro brasileiro, que tem isso como uma bandeira explícita ou implícita há muitos anos, desde sempre, mas também pelo conjunto das organizações antirracistas da sociedade, como um mecanismo de quebra dos muros, das barreiras e dos ditames da nossa sociedade racista e colonial. É uma luta ancestral, e ancestralidade é falar do futuro. Olhar para trás é falar do futuro, né? Olhar para trás é falar do mundo que a gente exista daqui a 100, 200, 300 anos com maior dignidade. Nós temos que nos vincular a essa luta e levar ela a todos os espaços possíveis e realizá-la por todos os meios necessários, porque ela é determinante para o futuro do nosso povo, né? A mobilidade urbana, ela tem ganhado uma dimensão cada vez mais central em nossa sociedade, né? Basta observar o que nós estamos vivenciando nesse momento terrível da pandemia, onde a mobilidade é um elemento central para se discutir como a sociedade vai controlar a transmissão pandêmica ou não. Se nós estamos num período desses, em que se uma pessoa estiver na rua, ela pode ser assassinada por uma balachada da polícia, ou pode ser enforcada, né, sem conseguir respirar, lutar pela nossa mobilidade é lutar pela nossa chance de estar no espaço, pela nossa chance de viver e de produzir um espaço diferente no futuro. Eu acho que essa é uma agenda fundamental e determinante para modificar as relações raciais no Brasil e no mundo. Bom, chegamos ao final do segundo episódio dessa segunda temporada da série especial Cidade Livre, a parceria do Le Monde Diplomatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo. Este episódio teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta.